Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast STB em modo avião. Eu sou a Bruna, gestora do STB São Caetano, e hoje a temática do podcast é muito interessante, principalmente para aqueles que estão no início da vida acadêmica ou pensando em uma carreira para seguir. Para conversar com a gente hoje, eu recebo a Marina Brunetti, do Departamento de Vendas do STB. Seja bem-vinda, Ma. Obrigada, Bru. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E também está aqui hoje com a gente a Beatriz Kuroki, que é profissional e especialista de recursos humanos que acompanha o desenvolvimento de talentos e entende muito sobre competências comportamentais. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada, Bru. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Hoje vamos falar sobre um tema que ganhou ainda mais força nos últimos anos. As soft skills que a geração Z precisa desenvolver para se destacar no mercado de trabalho. E como o intercâmbio pode funcionar como um verdadeiro fast track para esse desenvolvimento. Quando pensamos no mercado atual, Bia, quais são as principais soft skills que as empresas estão buscando nos jovens profissionais? Me conta um pouquinho. Quando a gente pensa em soft skills, que são as habilidades comportamentais que nós criamos e desenvolvemos durante os anos, a gente está numa era muito rápida. Então, tudo muda, processos mudam rápido, pessoas mudam rápido, pessoas mudam de emprego muito rápido. E aqueles que se destacam são aqueles que conseguem se comunicar bem, primeiramente. Acho que todas as outras soft skills têm uma base na comunicação. Então, a partir daí, ela consegue ter uma autonomia melhor, ela consegue resolver os problemas de maneira não só rápida, mas assertiva, seja com gestores, seja com colegas. Principalmente, uma que não vem sendo falada tanto nos últimos anos, mas tem crescido muito, é a criatividade. Saber como resolver problemas com as ferramentas que nós temos hoje são coisas que não só eu como recrutadora, mas gestores que também fazem entrevistas e empregadores no geral, eles estão sempre de olho quando se trata de competências comportamentais. E também todas essas competências, os empregadores não estão só vendo só para quem eles querem contratar para você entrar no mercado de trabalho. Mas depois que você entra, como é que você cresce lá dentro? Como é que você cria uma carreira lá dentro? E as soft skills, elas vão ditar mais do que as hard skills, que no caso são as competências técnicas. Porque as técnicas você consegue estudar, você consegue aprender com seus gestores, mas as soft skills é um autodesenvolvimento. Então, acredito que essas são algumas das principais soft skills que nós temos hoje no mercado de trabalho como as mais importantes. Com certeza, Bia. E a Má já viveu uma experiência de intercâmbio durante a faculdade na Sim. Holanda, certo? Certo. E é basicamente um exemplo, né, de angariar essas soft skills para conseguir se desenvolver ali no mercado de trabalho. Se puder contar um pouquinho, Má, como que isso mudou de fato a profissional que você é hoje? Sim, Bru. Eu passei 6 meses estudando e morando na Holanda, na Europa. E foi, assim, um verdadeiro desafio para mim. Eu acho que muito disso que a Bia falou é muito verdade. Hoje o mercado valoriza muito essas soft skills e eu acho que não tem experiência maior do que um intercâmbio para te preparar para isso, não só para o mercado, mas como para a vida. Então, eu passei esses 6 meses morando lá e foi um desafio muito grande para mim, foi um divisor de águas na minha vida, não só na minha carreira profissional, mas também na minha vida pessoal, assim, como pessoa, eu me desenvolvi muito, eu aprendi muito, eu encarei muitos desafios e eu acho que isso acaba moldando a pessoa e, consequentemente, a pessoa, o profissional, o lado profissional dessa pessoa. Eu acho que conectando muito o que a Bia trouxe e o que você trouxe, as duas informações são muito complementares, né? As duas vivências são muito complementares no que tange, principalmente, a diferença dos soft skills e dos hard skills, né? Então, os soft skills, como você mesma mencionou, Ma, estão muito atrelados a uma vivência, a como você vai responder às situações que o intercâmbio vai te proporcionando. Né? O intercâmbio ou a vida no geral, né? Porque é a sua vida fora do país. Exatamente. Basicamente isso. As hard skills, normalmente você aprende para conseguir uma profissão, né? Um cargo específico, muitas vezes. E é o que está ali no papel, no documento. Então, acredito que por isso que o intercâmbio tem um impacto tão grande, tanto na vida pessoal quanto na profissional, né? Completamente. Eu acho que
Eu já tinha escutado essa frase antes, eu levo ela muito a sério, de que a soft skills não é uma coisa que você aprende sentado numa cadeira numa sala de aula. Você aprende, trazendo um pouco para esse contexto da vivência internacional, você aprende quando você perde um ônibus em um lugar completamente diferente da sua realidade. Você aprende quando você entra numa sala de aula com 20 pessoas de diferentes nacionalidades, você precisa se comunicar com elas. Você aprende também quando você sente saudades da sua casa, mas você escolhe ficar porque foi uma decisão sua estar ali. E acho que nisso você vai desenvolvendo os seus sentimentos, desenvolvendo você como pessoa. E acho que isso movimenta muito a gente para o mercado de trabalho de uma forma que a gente consegue se desenvolver cada vez mais e ter uma postura muito melhor, se posicionar de uma certa forma melhor, porque você consegue gerenciar um pouco mais seus sentimentos, de certa forma. Então, eu acho que as soft skills são muito importantes, tanto quanto as hard skills, porque é exatamente isso que a Bia disse. As hard skills a gente consegue desenvolver, a gente consegue sentar numa mesa, estudar, focar. As soft skills, existem diversas, inúmeras soft skills que você pode se desenvolver, depende, obviamente, da personalidade da pessoa, mas eu acho que ela é muito importante, principalmente para o mercado de trabalho, e eu acho que o intercâmbio na minha vida foi um divisor de águas para isso. Então, sou muito grata pela vivência que eu tive, porque me desenvolveu como pessoa. Maravilha. E a Bia também já passou por isso, né? Já teve algumas vivências de intercâmbio. Já tive essa oportunidade também. Maravilha. E como você enxerga que essa experiência te moldou, Bia? Parecido com o que a Mar, o depoimento da Mar? A Marina falou... Ela falou basicamente tudo que quando a gente pensa do porquê fazer o intercâmbio, por que a gente tem aquela vontade de fazer o intercâmbio, viver essa vida completamente diferente em outro país. Mas isso é uma coisa que eu já levo para mim desde sempre. O intercâmbio em si, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, que eu fiz o intercâmbio high school, ensino médio, ele já começou a moldar as minhas soft skills, que na época eu nem sabia o que eram soft skills, que eu tinha 15 anos, antes mesmo de eu ir. Porque quando eu apresentei esse sonho para os meus pais, e felizmente eles tiveram a oportunidade de poder me ajudar com ele, a primeira frase que eles falaram foi: se você vai no intercâmbio, tudo bem, mas você vai correr atrás de tudo. Você que vai falar com a agência, você que vai atrás de burocracias, passaporte, documento. Aí eu já comecei, né? Qual que é a minha resolução de problemas aí? Qual é a minha comunicação? Como que eu vou melhorar para conseguir falar com a moça da agência de intercâmbio? Como é que eu vou lidar com burocracias que eu já não conhecia nada? Como eu vou vender essa ideia para eles? Mais a fundo para os meus pais. Exatamente. Então, ela começa mesmo antes da gente ir. E depois que eu fui, claramente, estava vivendo uma cultura completamente diferente, morando com pessoas que eu não conhecia. O inglês, ele é uma hard skills hoje, mas o desafio de lidar com ele é exatamente o que faz a nossa soft skills aumentar ainda mais. Porque se eu não entender alguma coisa que meu professor de química falou no meio de um ensino médio dos Estados Unidos, eu vou ter que lidar com esse problema. Qual que é a minha solução a partir disso? Então, é eu comigo mesmo, minha autonomia, eu usando a minha criatividade que eu citei na primeira pergunta também, é saber lidar com os problemas, e não só com eles, mas com as pessoas e as situações inusitadas e novas, né? Que a gente está ali para se desafiar mesmo. Quando a gente faz o intercâmbio, é uma coisa muito boa. Não só isso, quando a gente fala de mercado de trabalho, o high school, ele também abriu portas para os meus outros intercâmbios, que um deles foi o intercâmbio profissional. E o intercâmbio profissional faz a gente entrar mais ainda de cabeça no mercado de trabalho, ter a possibilidade de crescimento, ter a possibilidade de conseguir um cargo maior. Complementando o que a Marina falou, assim, o intercâmbio foi um divisor de águas na minha vida. Não consigo recomendar o suficiente. Acho que todo mundo que tiver a oportunidade, dá para correr atrás e ter essa possibilidade dessa vivência internacional. Porque quem quer entrar no mercado de trabalho mais preparado, são 2 passos à frente que você pode dar fazendo um intercâmbio. É um destaque muito maior. Exato. Um destaque não só num currículo, né? Exato, não só no currículo. Até na sua postura, eventualmente, lidando com o japonês, com o alemão, com o italiano, né? As culturas, assim, a adaptabilidade que você tem ali. Eu ia falar isso. Você leva pra vivência, né? Seja para resolver algum problema que você tem ali dentro do trabalho, seja para lidar com um gestor difícil, com um colega difícil. E você já viveu aquilo quando você tinha 15, 16, 18 anos. Então, você com 23, 22... A sua maturidade cresceu muito. Exatamente. Né? E olhando, Bia, para um olhar mais direcionado para RH, por exemplo, né? Para recursos humanos. Como você acredita que o mercado de trabalho vê, né? Todas essas competências que a gente abordou?
Hoje, falando da minha vivência hoje, eu trabalho contratando para diferentes empresas. Eu não trabalho para uma empresa só. E para todas elas a gente manda finalistas, né? Candidatos finalistas. Então, o que te faz conseguir uma entrevista são as hard skills, são as competências técnicas, porque são é o que está escrito no currículo. Mas o que faz uma das 10 pessoas muito boas tecnicamente que eu mandei pro gestor selecionar, o que faz uma pessoa se destacar para ela ser contratada é sempre alguma soft skill. Eu sempre peço feedback, né, pros meus clientes, e eles sempre trazem assim, não, essa pessoa soube se vender, ela soube trazer o que ela conquistou dentro de um projeto, ela mostrou como ela resolveu um problema quando ela precisava, sem a ajuda de outras pessoas. Então, essa dinâmica de você saber comunicar, se expressar, é muito importante no momento de entrar no mercado de trabalho. As soft skills é sobre saber comunicar as hard skills, né? Exatamente, exatamente. Além da sua experiência como intercambista, Má, fiquei sabendo que você também foi guia de grupo do STB, né? Então, levou ali um grupo de crianças. Sim, acompanhei 15 adolescentes para Londres, agora em julho de 2025. Foi um desafio e tanto, mas foi incrível, assim, uma experiência maravilhosa na minha vida. E você pôde acompanhar de perto, né? Tudo que as crianças estavam sentindo, todas essas transformações que provavelmente elas passaram, que nem elas sabiam o quão significantes seriam, né? Eles se abriam muito comigo, eles conversavam muito comigo. E quando eu digo que eu me via muito neles, é porque a primeira semana era a fase de adaptação. Então, muitos deles tinham o sentimento que a gente chama de homesick, né? Então, nossa, Má, eu não aguento mais, eu quero voltar para casa, eu quero comer a minha comida, eu não aguento essa comida aqui da escola. E eu tentava sempre contornar para eles verem isso como uma experiência de vida. Então, era aquele momento, eles se prepararam, eles estavam ansiosos para viver aquilo tudo e aquilo ia passar. Eu falava, gente, a hora que vocês voltarem, vocês comem a comida da mãe de vocês, a gente come um arroz, um feijão, uma carne. É que quando eles são mais novos, né? Quanto mais novos eles vão para o intercâmbio, mais eles sentem todas essas transformações. Então, essa intensidade é muito mais significante. Exato. Eles são adolescentes, eles estão na fase de crescimento. Então, vivendo é completamente... Eles vieram do conforto da casa deles, Exato. com tudo ali na mão, para de repente ter que se virar. Desbravar o mundo. Exato. É muito compreensível. Uhum. Mas foi muito legal eu acompanhar isso durante essas 3 semanas, porque a gente teve exemplos, por exemplo, tinha uma adolescente que estava comigo, que ela chegou lá, ela não tinha um conhecimento muito avançado da língua, mas eu tentava ajudar ela, falava para ela se comunicar um pouco mais com as pessoas da sala dela, e no último dia de aula ela recebeu um certificado de aluna mais dedicada. Então, eu acho, da escola, assim, dentre os 200 alunos que estavam realizando o programa. Então, eu acho que isso é muito legal de acompanhar, da gente ver a evolução deles também, no contexto que eles de fora. Adquirem. Exatamente. Com esse desafio que eles abraçam, né? Exato. E a confiança que eles criam com eles mesmos. Então, a gente... Estou trazendo alguns exemplos disso porque são exemplos que me marcaram, de ver o amadurecimento deles, que são soft skills muito valiosas para eles, que eles vão levar para a vida inteira deles. Então, a gente tinha momentos com pessoal de outras nacionalidades, do Uruguai, da Itália, que eles ficavam, nossa, Marina, mas eu não sei como conversar com eles. Eu falava, gente, tá todo mundo aqui para aprender inglês. Fala inglês. A gente consegue, vocês conseguem se comunicar. Todo mundo no mesmo barco, todo mundo com Exatamente. as mesmas inseguranças. Não era a primeira língua de todo mundo que estava ali. Então, eu acho que ter alguém para dar esse apoio para eles foi fundamental, né? Para esse grupo de jovens que eu acompanhei. E foi muito legal ver esse desenvolvimento deles ao longo dessas semanas. E até eu me desenvolvi muito. Essa parte de responsabilidade, de autonomia. De certa forma, eu estava gerenciando aquelas crianças. Eu tinha que ter tudo sob controle. E foi muito especial. E também foi uma soft skill que eu desenvolvi ali, que foi muito importante para mim e que eu consigo aplicar muito no meu dia a dia hoje. Qual seria o conselho para um jovem que quer se preparar melhor para o mercado de trabalho? Tudo na prática melhora e as soft skills não são diferentes disso. Então, você realmente se colocar para o mundo para resolver problema que você nunca imaginou que ia ter. Você ter que se comunicar com pessoas que nem falam português, que não falam a sua língua. Você ter que se moldar para viver com outra família, viver com outras pessoas de outras culturas. Tudo na prática, eu acho que ela fica exponencial. Para quem está pensando em estudar fora, mas ainda está um pouquinho inseguro, qual seria o seu conselho? O principal que eu diria é para não ter medo. Para se arriscar, para encarar esse desafio. Se tiver medo?
vai com medo mesmo. Eu fui com muito medo. O meu intercâmbio foi uma decisão, de certa forma, impulsiva. Só que parece que chega uma hora que você se adapta àquilo, você entende que é uma oportunidade única e que aquilo vai te transformar. E me transformou, como eu mencionei. Foi um divisor de águas da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, com uma visão de mundo muito diferente. E que se eu não tivesse vivido nada daquilo, a minha vida teria tomado um rumo muito diferente. Então, acho que a hora que você retorna, você se vê muito mais preparado para assumir cargos maiores ainda. Com certeza. Eu até falo bastante por mim, né? Exatamente. Você é um exemplo vivo disso. Com certeza. Se eu olhasse para a Bruna de 16 anos, que foi pela primeira vez no intercâmbio, depois fiz um semestre abroad também. Aquela Bruna que se arriscou para realizar esses 2 intercâmbios foi a que me proporcionou empreender sendo Gen Z. Então, todos esses impactos, todos esses desafios que nós escolhemos assumir, porque o intercâmbio é uma escolha, né? E se desenvolver no mundo corporativo também é uma escolha. E não é todo mundo que está preparado ou que está disposto, certo? Mas é todo mundo que pode estar preparado e pode estar disposto. A gente está sempre a um passo dessa evolução, né? Então, olhando para todos esses cenários, a gente precisa entender onde a gente quer chegar, né, Mai e Bia? Eu acho que as duas não sabiam lá atrás onde queriam chegar, mas estão chegando. Exato. Bia, você mencionou que você trabalha recrutando para diversas empresas, certo? Então, eu imagino que as qualificações sejam bem diferentes de uma para outra. Qual a maior diferença que você enxerga nos candidatos que tiveram a experiência de realizar um intercâmbio e que não tiveram? Então, inicialmente, assim, falando da minha experiência pessoal profissional, eu trabalho para empresas de fora. Então, o inglês, né, ele é um hard skill, skills muito importante na área que eu trabalho. Eu trabalho na parte de tecnologia e você sente muita diferença na comunicação em si, quando eles sabem se apresentar. Primeiro que quando você está no intercâmbio, você se apresenta 500 mil vezes para todo mundo, em inglês, numa língua que você não domina 100%. Então, só aí, sem querer, você acaba treinando para sua próxima entrevista de emprego para conseguir uma vaga internacional. Então, a comunicação, ela vem como um bônus. A forma de você lidar com os problemas, apresentar como você resolveu aqueles problemas durante uma pergunta que eu faça mais técnica, você sente muita diferença de uma pessoa que estudou fora. E não só pelo inglês, né, que é a principal parte quando você se trata de um intercâmbio, caso você tenha ido fazer o intercâmbio para aprender o inglês, mas tem diversas línguas. Mas, sem querer, você está desenvolvendo todas as soft skills necessárias que hoje o mercado de trabalho está buscando. Então, e isso na entrevista é muito nítido, né? É muito. E eu, falando de verdade, assim, você sente quando o candidato... Se você vê no currículo que ele fez o intercâmbio, você sente que ele já começa assim... E aí, tudo bem? Ele tá menos nervoso, ele tá mais preparado, com certeza. Ele sabe se vender, né? Você até trouxe um pouquinho... A soft skills é você saber vender as suas hard skills. Então, uma pessoa que fez o intercâmbio, ela tem isso mais certo para ela. Ela tem mais confiança mesmo. Porque ela tem confiança no inglês dela, ela tem confiança no que ela tá falando. Então, o intercâmbio faz toda a diferença no momento de conseguir uma vaga de emprego, particularmente e principalmente se for uma vaga de emprego para você ganhar em dólar, você trabalhar para fora e ter esse crescimento de carreira. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer tê-las aqui hoje. Imagina, foi ótimo ter essa conversa com vocês. Eu acho que é um tema muito importante. E, de novo, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui trocando com vocês. A gente se descobriu bastante até nessa conversa, né? Sim, ter essas trocas foi muito especial e acho que é um tema muito relevante que é sempre bom a gente trazer ele para o nosso dia a dia, porque ele está presente no nosso dia a dia. Então, eu que agradeço pelo convite. O podcast STB em Modo Avião termina por aqui. Para ficar por dentro das nossas novidades, acompanhe o STB nas redes sociais e no Spotify. Até a próxima!